Mackenzie, tradição e pioneirismo na educação. Com muita alegria estamos aqui presentes nesse programa Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pertencemos ao Departamento de Propedêutica Jurídica. Este nome, propedêutica, é complicado de ser falado, mas é muito simples. O seu significado é de preparação, de introdução. São 12 disciplinas desse departamento, cujos nomes e cujos professores que as ministram se encontram na tela. E nós estamos aqui muito alegres, juntamente com o professor Milton Pinhatari Filho e o professor Armando Araújo Silvestre, participantes deste Departamento de Propedêutica Jurídica. Falaremos, durante o programa, destas disciplinas, da importância que elas têm para a preparação do futuro advogado, do futuro operador do direito. Vamos dar logo início, então, a essa exposição. Eu gostaria, então, de pedir ao professor Milton Pinhatari Filho que começasse o programa já mencionando, discorrendo sobre algumas das disciplinas do nosso departamento. Por favor, então, professor Milton. Obrigado, professor. Agradeço também a presença para esclarecer alguns assuntos aí que são de interesse aí de toda a coletividade jurídica e não só jurídica, mas também de outras áreas, porque hoje o direito faz parte de toda uma infraestrutura do mercado. Dando início falando sobre uma das matérias aí que dá uma espécie de base para os alunos, que é a Teoria Geral do Estado, o que hoje, num Estado moderno, num Estado participativo como a gente tem hoje, com o processo de globalização no mundo, não se dá para encarar nenhuma estrutura sem levar em consideração o papel do Estado dentro das economias. Toda a reformulação, todas as mudanças da estrutura social, da estrutura dentro do aspecto monetário, isso daí hoje passa pela Teoria Geral do Estado. E o advogado, a pessoa que tem a ver com essa área jurídica, ela evidentemente não pode estar alheio a essas estruturas que estão sendo faladas. E é por isso que a nossa universidade, na Faculdade de Direito, procura sempre dar uma ênfase nessa matéria de Teoria Geral do Estado, porque ela hoje é o que, na verdade, dá uma sustentação para que o próprio advogado, no momento de indecisão, no momento de procura de um apoio para uma causa, para uma tese, alguma coisa do gênero, ele possa trazer à tona todos os princípios éticos, todas as estruturas que o Estado deve seguir e deve regulamentar. Então, seria uma espécie de matéria das introdutórias que eu considero aí extremamente importante para o próprio desenvolvimento da carreira do advogado. Perfeito, professor. Eu acho que o telespectador também tem curiosidade de saber a respeito do futuro do Estado, né? Se o Estado tem uma sobrevida aí visível por muitos anos e séculos, ou se ele está pondo em xeque com a globalização, etc. e tal. A sobrevivência do Estado está muito relacionada hoje às formulações de leis que tem que passar por um processo de reestruturação. Hoje a gente passa por um processo de acomodação muito grande, não só no Brasil, isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial, um processo de acomodação em vários setores cruciais para a economia e para a sociedade, que onde não se existe uma reformulação de leis, uma reformulação estrutural. Então o Estado, no sentido prático da coisa, ele nunca vai deixar de existir, porque ele é uma própria necessidade da comunidade. Mas no processo de globalização, como eu citei anteriormente, ele precisa obrigatoriamente de uma reestruturação, porque sem essa reestruturação, as estruturas vão começar a ficar arcaicas e você vai começar a ficar fora do processo evolutivo. E o país que não se preparar para isso, certamente ele vai estar fora do mercado mundial. Nós sabemos que a ênfase que nós damos também no nosso departamento é exatamente a cidadania modelando o Estado, né? Eu gostaria, então, agora de passar a palavra ao nosso colega, nosso professor, Armando Araújo Silvestre. Se você, colega, puder, para os telespectadores, falar um pouco sobre a disciplina de ética e cidadania e outras disciplinas. Por favor, professor. Muito bem, eu agradeço o privilégio de poder participar desse programa e também ser professor na Faculdade de Direito. Primeiramente, eu gostaria de falar da disciplina Ética e Cidadania, que é também da Faculdade de Direito, mas é uma preocupação maior da universidade, é uma disciplina institucional,
todas as faculdades têm essa disciplina, porque é a preocupação de todo profissional. E eu tenho uma grande paixão por essa disciplina, porque o professor de ética, na verdade, ele não é responsável pela moral dos alunos, mas o aluno precisa ter alguém que acredite nisso, alguém que tenha coragem de lhes dizer em que acreditar, dizer da necessidade da aprendizagem permanente, de ser um profissional ético que redescubra o valor das coisas essenciais. Nesse sentido, a grande sede que se tem por ética, eu creio que talvez porque as instituições estão sendo colocadas em descrédito, os valores antes consensuais, hoje a sociedade como está, fica um pouco difícil de se ditar padrões. Então, o ensino, ou pelo menos o debate de assuntos de ética e cidadania, eu creio de suma importância. E nós vimos isso na própria paixão dos alunos. Logo nos primeiros dias de aula, nós conseguimos já perceber isso, o grande entusiasmo que eles têm pelo assunto, pela ética. Então, é um privilégio muito grande mesmo trazer essa disciplina, poder ser professor dessa disciplina. Muito bem, professor. E certamente nos tempos de hoje, com a terceira revolução tecnológica, problemas de bioética, os assuntos da ética e da cidadania estão palpitantes nos dias de hoje, até como também reflexo dessa terceira revolução tecnológica. Nós temos certeza que no nosso departamento nós sempre estamos trazendo aos alunos a possibilidade desse debate e que é sempre muito rico e necessário. Eu gostaria então de que o professor Milton Pinhatari Filho, se pudesse já discorrer um pouco sobre a teoria geral do Estado, mas se pudesse também falar sobre outras disciplinas, linguagem jurídica, economia política, direito econômico, para completarmos uma notícia a respeito de cada uma das disciplinas? A linguagem jurídica hoje, ela dá uma base para o advogado para saber como ele pode se portar em determinadas situações, até não só a nível processual, a nível de estruturas o próprio advogado, que não é um advogado especialista nessa área, hoje ele tem que ter esse conhecimento, porque sem esse conhecimento hoje, ele não consegue desenvolver um projeto e até mesmo ele não consegue desenvolver, até mesmo a nível de profissão, a nível dos colegas dele com relação àquilo que ele está realizando. Então, a linguagem jurídica hoje, ela tem um enfoque totalmente voltado para a modernidade, porque de alguns tempos para cá a gente já percebeu aí a introdução de vários aspectos novos na linguagem jurídica. A linguagem jurídica passou aí por uma transformação, até mesmo por princípios de palavras, as estruturas da própria estrutura do mercado, fez com que fossem incorporadas aí várias novas situações para o aprendizado da linguagem jurídica, e a linguagem do aspecto prático, a linguagem jurídica, ela é um suporte a todas as outras matérias, porque sem a linguagem jurídica você não tem a base principal, que é a base de sustentação de qualquer estrutura. Mesmo quando se fala, o professor Peixoto citou sobre a teoria geral do Estado, a teoria geral do Estado, ela foi uma das que passou por uma reformulação baseada na linguagem jurídica. A linguagem jurídica hoje dá um novo suporte para que ele possa, de uma certa maneira, aí, trazer coisas mais atuais com relação à estrutura. Lembrando até que a professora titular de linguagem jurídica é a nossa chefe de departamento do Departamento de Propedêutica Jurídica, que é a professora Regina Toledo Damião, uma doutora muito competente nessa matéria. E aproveitando também, né, professor Milton, a dizer para o telespectador que nem todas as universidades, sem demérito, mas enfim, é um diferencial da Universidade Presbiteriana Mackenzie, oferece disciplinas que outras não têm tido oportunidade, vamos dizer assim, de oferecer. Aliás, não só essa, né, professor Peixoto? Nós temos algumas disciplinas que a Universidade Mackenzie ela oferece exclusivamente, é um diferencial. Às vezes pode parecer que não, mas é um diferencial. Claro, porque ajuda na preparação do aluno para o exercício da profissão. Professor Armando, o colega poderia discorrer um pouquinho sobre outras disciplinas, tais como Sociologia Geral e Direito, por exemplo?
Pois não, a sociologia, por exemplo, é importante nesse departamento e para a formação, porque hoje o mercado exige um profissional que tenha uma visão mais ampla, saindo daquela visão estreita, positivista, antiga. Hoje tem que ser um profissional universal, com uma formação mais humanística e que consiga transcender, ir além daquela dicção pura, do formalismo jurídico, que são coisas importantes. Mas se ele não tiver essa visão mais ampla e crítica, analítica da sociedade em que vive, ele talvez não consiga dar todas as respostas necessárias. Então eu posso arriscar que um profissional, arriscar não, tenho certeza disso, que ele tem que ter um conhecimento profundo e junto do conhecimento profundo, que aí englobaria conhecimento profundo de sociologia, psicologia, e tantas outras disciplinas, economia, filosofia, mas associado a isso, voltando lá, a ética. Então, duas vertentes, conhecimento profundo e ética. E a sociologia abre esses horizontes. Veja que a sociologia, por exemplo, não pode ser definida apenas pelo seu objeto de estudo, sendo uma ciência da sociedade, mas pela sua abrangência. Não existe profissão que possa prescindir da sociologia, por exemplo. E nesse sentido eu creio relevante, voltando à questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e desse diferencial que o Mackenzie oferece, trazendo aos alunos, entre outras disciplinas da sociologia, também direito romano, que é o princípio de todo direito que nós temos hoje, é um direito ético, e a partir dele nós chegamos à teoria do direito que nós temos hoje. Eu creio então a sociologia ser fundamental, o estudo da sociologia geral e da sociologia aplicada, não é exatamente a disciplina que eu venho lecionando, são outros professores que têm exercido, mas com maestria, e têm trazido ao nosso aluno essa formação mais ampla, dando a ele um conhecimento profundo associado a essa preocupação ética. Eu gostaria também de tocar em uma das disciplinas do nosso departamento, que é a disciplina de introdução à ciência do direito, uma disciplina chave, quase que disciplina mãe do nosso departamento de propedêutica jurídica, que é um departamento de preparação, não é? E nessa preparação, nessa introdução, nós temos também essa cadeira, essa disciplina da introdução à ciência do direito. E aí, os professores que ministram essa disciplina, professor Silas Gonçalves e outros professores, têm a oportunidade de tratar do direito nas suas várias acepções, não é? A palavra direito tem vários sentidos, então, nesta disciplina vai se examinar o direito como justiça, como senso de justiça, não é? Vai examinar o direito como um fato social, vai examinar o direito como uma ciência, vai examinar o direito como a própria lei, de sorte que também examina o direito como poder de agir, não é? É uma cadeira, a introdução à ciência do direito, que procura examinar o direito nas suas várias acepções, não é? E a matéria muito bem examinada nessa disciplina introdutória à ciência do direito. Professor Milton Pinhatari Filho já discorreu sobre a teoria geral do Estado, uma das disciplinas, já discorreu sobre outra disciplina que é oferecida, a linguagem jurídica. E, professor, o senhor como um professor que tem sólidos conhecimentos, que a gente sabe, de economia, porque também tem o curso de economia, poderia nos dizer um pouco, então, sobre a disciplina Economia Política e o seu reflexo no direito econômico? Pois não. Obrigado pelos conhecimentos. Na verdade, economia política e direito econômico são duas disciplinas que também incorporam aí o quadro, e hoje
A economia, por mais que a gente tente fugir da realidade, hoje a economia ela faz parte constante do nosso dia a dia. E a economia política, hoje, ela dá uma base, inclusive alguns autores eles gostam de denominar como arte e ciência, porque realmente é uma arte e uma ciência ao mesmo tempo tentar resolver as estruturas socioeconômicas que o país vive, não só no Brasil, mas principalmente na América Latina. Então a economia política ela procura, dentro do aspecto social, trazer as informações de conhecimento ao advogado, do mínimo básico, onde ele tem que abordar, porque o advogado hoje ele está ligado ao meio econômico, direto ou indiretamente, sustentando alguns aspectos práticos, como por exemplo, o próprio conhecimento de mercado, as estruturas de competição de mercado, com os tipos de concorrência, os tipos de lobbies, cartéis, tudo aquilo que envolve diretamente ações jurídicas, coisas que eventualmente têm a ver com o próprio aspecto jurídico dentro da participação do advogado nessa estrutura. E essa matéria ela faz um gancho com a matéria de direito econômico, que hoje também é uma matéria que recebe uma atenção muito especial por parte da Universidade Mackenzie, da Presbiteriana Mackenzie, inclusive com desmembramentos. Hoje o Mackenzie ele não para só em direito econômico. A gente também, após o direito econômico, tem outras matérias optativas ligadas à área do consumidor, principalmente, que inclusive acabou de completar aí o aniversário do Código do Consumidor, e hoje o consumidor, ele é um consumidor atuante, ele é um consumidor participativo, ele é um consumidor que sabe dos direitos, é uma situação completamente diferenciada de 10 anos atrás. E hoje o advogado, a pessoa ligada à área jurídica, ela tem essa informação, ela sabe que ela precisa dessa informação, porque invariavelmente a gente tem ações aí, a gente tem estruturas voltadas para algum processo, alguma coisa que não foi feita da maneira correta, e a própria imprensa, a mídia, tanto escrita, televisada, falada, ela é uma imprensa que é atuante e demonstra, ela faz muita questão disso. A gente tem vários problemas, um recente agora, o problema da correção do fundo de garantia, é uma área que o direito econômico ele atua diretamente. Então a gente vê aí várias ações sendo impetradas aí, paralelas, ou a gente vê o governo participando aí diretamente da negociação, mas são áreas que hoje o direito econômico e a economia política dão hoje, oferecem, né, a capacidade do aluno que tem a relação de direito econômico e economia política estar atuando dentro do mercado, saber o que é um mercado, o que o advogado obrigatoriamente hoje precisa, até por uma questão de diferenciação. Ele não pode ser apenas uma pessoa que se fecha dentro de um escritório e não sabe o que está acontecendo na volta dele com o mundo econômico. Não sendo repetitivo, mas o processo de globalização tem muito a ver com isso. O processo de globalização hoje tem muito a ver com essa estrutura e traz a realidade do mercado para o Brasil. O Brasil hoje ele tem uma legislação internacional muito forte, uma legislação internacional que a gente teve o exemplo agora do problema da vaca louca, que foi uma típica situação demonstrada pela força do poder econômico que o Brasil hoje tem, apesar de alguns países aí acharem que não. E hoje nós temos institutos, instituições, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ligado ao Ministério da Justiça, o Centro Administrativo de Defesa Econômica, temos a Lei de Defesa da Concorrência, sorte que é uma matéria que nós oferecemos no nosso Departamento de Propedêutica Jurídica e que é muito importante para a preparação, como o professor Milton Pinhatari Filho acaba de salientar, para o nosso aluno de Direito. Muito bem, eu gostaria de, já que estou com a palavra, também discorrer um pouco sobre uma outra disciplina, dentre essas 12 que oferecemos aos nossos alunos, que é a disciplina de Lógica Jurídica. É uma ferramenta importantíssima, aprender a pensar corretamente. Então nós oferecemos a lógica formal, não é? Mas não só a lógica formal. Nós tratamos de toda a teoria da argumentação jurídica, os argumentos forenses que são mais utilizados pelo advogado, pelos juízes, pelos procuradores, pelos promotores, enfim, por todos os operadores do direito. A lógica jurídica é uma disciplina importantíssima. Ao lado da linguagem jurídica, a lógica jurídica, saber pensar e saber expressar-se. Sorte que são duas disciplinas instrumentais, preparatórias, propedêuticas, de fundamental importância, não é? Sorte que nós oferecemos também ao nosso aluno a disciplina Lógica Jurídica. Muito bem, vamos então ao nosso colega professor Armando Araújo Silvestre, para fazer mais algumas considerações, se pretender discorrer um pouquinho sobre o direito romano, que nós também oferecemos, ou fazer outras considerações de ética e cidadania. À vontade, professor, por favor. Muito bem.
a partir do direito romano, se nós caminharmos toda a história, vamos ver esse direito sendo amadurecido após a Constituição americana. E hoje, não é utopia, mas o desejo de um advogado ético que exerça a plena cidadania passa por um profissional que é conciliador, sem, no entanto, transigir princípios, que consegue ser um batalhador, sem tréguas, sem também leviandade. É alguém que consegue deflagrar soluções, que consegue ser dedicado, e isso sem limites, sem fronteiras. Eu creio que isso tudo é a formação de um profissional ético que não se submete à força nem dos poderosos, nem do poder, que ao mesmo tempo consegue lembrar-se dos fracos, dos talvez desprezados ou insuficientes. Alguém que é capaz, usando uma linguagem antiga, né, capaz de humilhar reis e ao mesmo tempo dar de beber aos leprosos. Aí eu estou lembrando a linguagem do Alcide, do professor Ives Gandra, né? E aquele que respeita até mesmo o colega adversário, que não, na verdade, não recebe salários, mas aí se preocupa com os honorários justos. Alguém que não tem receio de denunciar os que violam o direito, os que violam as regras, né, de cidadania, mesmo que os pusilânimes o condenem por isso, os poderosos se irritem e o persigam, porque na verdade a história se lembra de profissionais assim, éticos, profissionais corajosos que não temem enfrentar os mais fortes e que conseguem se realizar, porque o desejo nosso é formar um profissional que se realize plenamente, existencialmente. E, na verdade, é a antiga busca humana pela felicidade. Eu creio que isso as nossas matérias de propedêutica jurídica fornecem, facilitam e têm esse objetivo. O professor Armando citou, e eu, na esteira do que ele diz, digo que nós temos também uma disciplina, aliás, são duas disciplinas, é a filosofia geral e filosofia jurídica, que é dividida em dois módulos, a filosofia do direito, filosofia geral e filosofia do direito. Aí nós vamos introduzir o aluno à pesquisa, à investigação. O que é o direito? O que é o ser do direito? E, fundamentalmente, o problema da justiça. O direito é um problema de justiça, mas também não é só um problema de justiça, é um problema de força. E quando a força emerge, o direito declina, e quando o direito emerge, a força declina. Então, podemos, nessa disciplina, discutir e investigar o ser do direito. O direito nasce daquela consciência do que é injusto, não é? Como reivindicação de justiça perante a autoridade social. Hoje, a autoridade social, o professor Milton Pinhatari Filho discorreu, hoje a autoridade social está centralizada no Estado, não é? Que é a personalidade jurídica da nação. E aí o Estado coloca uma garantia contra a injustiça. Quando a sociedade adquire consciência daquilo que é injusto e reivindica a justiça, a autoridade, então, prescreve um sentido obrigatório para a conduta como uma garantia contra a injustiça e autoriza a aplicação de uma sanção no caso de violação desse preceito obrigatório. Sorte que tudo isso nós examinamos na disciplina também filosofia, um pouco de história da filosofia, porque o direito também acaba sendo um reflexo da filosofia, como entender o direito, não é? Eu tenho uma posição sobre o direito que vem da filosofia marxista, eu tenho uma posição sobre o direito que vem do realismo norte-americano, eu tenho uma posição sobre o direito que vem do positivismo de Comte e do neopositivismo moderno, não é? Com Wittgenstein, análise crítica, os problemas de linguagem no direito, etc., o positivismo sociológico de Leon Deguy, enfim, todas as correntes positivistas são examinadas nessa cadeira de disciplina chamada Filosofia do Direito. Hans Kelsen, que é um nome na área da filosofia do direito. Enfim, nós, no Departamento de Propedêutica Jurídica, procuramos apresentar ao aluno
oferecer ao aluno 12 disciplinas que são introdutórias, que são importantes para a formação humana integral do nosso estudante, porque nós sabemos, como professores, como educadores, não é, que somos, que esse período de universidade, que normalmente para os alunos vai dos 18, 19 até os 22, 23, 24 anos, não é só um período de aquisição, e isso o professor Armando colocou bem, não é só um período de aquisição de uma profissão, mas é um período de reavaliação de valores, de aquisição de valores, e aí entra a importância da ética e da cidadania e desse programa nosso, programa Cidadania, em que nós procuramos agora, nesse momento, exatamente apresentar as disciplinas de um dos departamentos da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por quê? Porque a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie é dividida em 3 departamentos. Tem o Departamento de Direito Público, que vai tratar dessas disciplinas, direito constitucional, penal, administrativo, tributário, etc. E tem o Departamento de Direito Privado, que trata das disciplinas que dizem respeito aos particulares, direito civil, direito comercial. E tem esse nosso departamento, ao qual nós 3 professores aqui presentes pertencemos, e os demais que ministram disciplinas nesse departamento, os nomes estão na tela e as próprias disciplinas, os nomes de todas as 12 disciplinas também estão na tela. Nós fazemos parte, então, desse departamento de propedêutica jurídica que foi brindado com essa oportunidade de, na TV Mackenzie, desde já nós agradecemos muito a possibilidade de participação do nosso departamento de propedêutica jurídica, a nossa chefe, a nossa querida professora Regina Toledo Damião, ficou bastante agradecida e contente com essa possibilidade. Hoje ela não pôde vir, mas nós viemos aqui em nome dela e dos demais professores do departamento. Então, aproveitamos para agradecer o telespectador e se houver alguma pergunta, que se encaminhe aqui à TV Mackenzie, nós teremos o grande prazer de enviarmos as respostas. Não é mesmo, professores? Lembrando que as disciplinas de propedêutica jurídica, todos os departamentos são importantes, mas a base de qualquer sociedade parte do seu princípio ético. E a partir do momento que você tem ética, você desenvolve todas as outras coisas. Então eu acredito que você tendo uma boa base, você consegue desenvolver todo o seu projeto. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado a todos. Eu também agradeço a oportunidade e deixo a última palavra ao aluno que nos ouve, ao profissional, que ele se esforce por ser ético e usando uma palavra que eu quero que não seja lugar comum. Que Deus te abençoe. Mackenzie, tradição e pioneirismo na educação.